me sentindo o Jô Soares, voltando depois de 3 meses de férias, né? Aqui novamente no nosso programa Logcomex, que vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 11 horas da manhã, sempre trazendo assuntos relevantes à área de comércio exterior, logística, administração, economia, política, assuntos que mexem com o nosso dia a dia. É um prazer imenso estar novamente aqui com vocês, após esse período de recesso, e estamos aí esse ano com várias novidades, uma nova formatação no nosso programa, convidados que vão agregar cada vez mais nas nossas aparições, nas nossas apresentações. Logo, logo, fiquem atentos, nos acompanhem. Vamos ter o por trás das portas de grandes empresas, de grandes armazéns, CDs de distribuição. Nós vamos estar mostrando para você o dia a dia operacional também de várias empresas. Então, eu quero agradecer vocês que têm acompanhado os reprises dos nossos programas e agora fiquem ligados com o nosso programa ao vivo a partir de hoje, todas as sextas-feiras às 11 horas, agora com 30 minutos de duração, um pouco mais ágil, mais dinâmico, mas com a mesma qualidade de sempre. Hoje estou recebendo aqui um colega que muitos de vocês já provavelmente conhecem, que é o Márcio Fontes. Bom dia, Márcio, como vai? Tudo bem? Bom dia, Cláudia. É um prazer retornar ao seu programa, viu? Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço, né, você despencar de Alphaville aqui para os nossos estúdios no ABC. É um prazer para nós recebê-lo. E o Márcio, ele já esteve aqui conosco no ano passado, né, Márcio? Exatamente, no início de fevereiro. Exatamente, pouco mais de um ano, é pouco isso mais mesmo. de um ano, onde ele representava a empresa Imola, do qual ele Isso. fez parte do grupo durante 18 anos. E agora o Márcio ele está numa nova empreitada e veio aqui compartilhar essa experiência nova que ele estará realizando na sua carreira profissional. Então, Márcio, eu gostaria que primeiro você se apresentasse rapidamente aqui para o nosso telenauta, né, que nos acompanha e sempre gosta de conhecer um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado. Então, por gentileza, me fale um pouquinho da sua formação acadêmica e sua carreira profissional. Primeiramente, obrigado, Cláudia. Bom dia a todos os telenautas. Como a Cláudia falou, o programa agora está um pouco reduzido, vou ser bem breve. Eu sou formado em marketing, me formei em 2004, terminei a faculdade, entrei para fazer direito, terminei aí em 2007 e, consequentemente, hoje eu sou advogado, mas não exerço. Eu voltei às origens do marketing, com relação à minha experiência profissional. Eu comecei aos 14 anos, aos 14 anos comecei bem cedo, numa empresa, aos 14, aos 17 eu entrei, então dos 14 aos 17 eu entrei na Imola, que permanecia até pouco tempo. Mas eu falo assim, eu sempre tive nesse segmento logístico, às vezes você fala, na primeira empresa com 14 anos eu era um auxiliar de almoxarifado, então eu organizava as mercadorias dentro da almoxarifada de uma empresa. Depois eu trabalhei como office boy, então office boy eu também exercia um papel logística, porque eu retirava documentos e entregava documentos, hoje a famosa logística reversa, Até floricultura eu já trabalhei, Cláudia. Eu vendia a flor de manhã e no final da tarde eu pegava minha bicicleta e saía distribuindo as vendas do dia. Então é um trabalho de logística. Eu entrei com 17 na Imola, como você destacou, uma empresa pioneira no segmento farmacêutica, Até gostaria de dar méritos aqui ao senhor Luiz Carlos Fontes, que foi o fundador da empresa. É pai de tudo que você vê de normatização, é um mentor de normatização, controle de qualidade, boas práticas de transporte e armazenagem, algo que ele angariou lá 25 anos atrás no fundamento da empresa. O Luiz Carlos? Luiz Carlos Fontes, isso. É seu parente? Isso, é o meu pai. É algo que ele fez há 25 anos, então tem esse legado, lógico que hoje ele aposentou, mas tem esse legado das boas práticas, quando se fala não tem como não voltar ao passado, E agora eu estou nesse projeto, um projeto que eu desenvolvo. Eu venho pensando nisso há alguns anos e chegou a hora. Eu falei, eu estou com 33 anos, é hora de pôr em prática, E você acabou de falar, a questão das boas práticas, E aí você resolveu abrir a prática logística. Verdade. Então, conta um pouquinho aí para nós, da onde surgiu a ideia da prática Legal. logística, qual é o segmento de atuação da prática, como é que vai ser todo esse novo trabalho na sua carreira aí.
Por muitas noites eu fiquei pensando no nome da empresa. O mais difícil, parece que da empresa é você descobrir o nome, porque cada nome ele te leva a algum sentido. Eu falei, eu tenho que conseguir algo relacionado a boas práticas, que hoje é a linguagem, a linguagem principal para trabalhar com produtos para a saúde. E aí, pô, aqui que eu posso me relacionar a boas práticas. Aí que veio esse nome de prática logística, apenas uma distinção, nosso prática é com K, né, para diferenciar um pouco. Mas é uma empresa que eu instituí, assim, eu achei uma lacuna. Quando a gente fala operadores logísticos, a gente tem grandes operadores mundialmente reconhecidos. Mas esses grandes operadores que tem hoje, que trabalham nesse segmento que eu quero atuar, que é o segmento farma, para a saúde e outros compatíveis, pelo seu tamanho, ele tem muitas dificuldades de aquele pequeno laboratório, de trabalhar pequeno e médio laboratório. Os importadores, nós tivemos aí mais de 50 mil empresas importando. Então, assim, eles têm dificuldade de customizar o sistema. O meu grande diferencial que eu vejo, Cláudia, é ter esse trabalho de flexibilização do negócio, customização do WMS. Quando você fala, pô, eu tenho uma empresa de médio porte, pequeno porte, eu estou trazendo uma operação para o Brasil. Você vai para um grande operador desse, ele não consegue customizar o sistema dele, ele não consegue parar a linha de separação dele para fazer uma montagem de kit, que vai ser o meu forte, né? Montar kit, material promocional, esse trabalho especificamente de manuseio, né? A prática, ela hoje, ela oferece esse tipo de serviço intangível e o tangível, que é o espaço que ela oferece para o armazenamento desses produtos. E dentro da vocação aí do CD, o que você vai fazer dentro dele? Eu falo assim, que eu te falei, esse empresário, ele não tem que se preocupar com a logística dele, porque ele está trazendo, ele já tem tanto trabalho de trazer, importar, desenvolver, pesquisa de produto. E a cadeia final, quando a gente fala é a logística, que ele tem que fazer acontecer, fez toda a parte comercial, mas pôr o produto para rodar, é essa preocupação que eu quero tirar dele. Então, assim, ele não vai ter que se preocupar em achar um espaço físico para armazenar. Então, eu vou ceder esse espaço físico para ele, eu tenho várias posições pallets no meu terminal, eu vou ceder o espaço físico, eu vou controlar o estoque dele, né? Algo que eu falo no começo da empresa que eu não economizei foi com um sistema de informação, WMS. Inclusive vai ser pauta a questão de rastreabilidade, essa parte de tecnologia. Se tem algo que eu não economizei foi em tecnologia, tudo que entra na empresa, tudo com leitor RFID. Então, assim, ele vai ter o controle do produto dele que está armazenado comigo online. Então, ele tem posição de estoque, o que está saindo, o que está entrando, então o saldo que ele tem de estoque. Então, assim, como se fosse no quintal da empresa dele. Então, ele vai ter essa administração muito de perto. É esse o meu ideal, né? Tudo que entra via leitura, tudo que sai, relatório diário. Hoje ele entra no site e vê as posições de estoque dele. É esse meu trabalho que, às vezes, o grande operador logístico ele não tem esse trabalho. Então, né? Seu foco é esse, né? Então, você não tem a parte do transporte, você só tem a parte realmente de operacionalizar espaço, né, de oferecer espaço, montagem de kits e tal, que é a parte pesada mesmo, porque o transporte, o cliente ele pode contratar a transportadora que ele quiser, né, dentro do preço e das postas que ele puder, mas aí o trabalho pesado mesmo, de armazenar, o manuseio, a distribuição, segregação, se for o caso de uma mercadoria que precise de uma segregação, de uma refrigeração, aí você está tomando conta disso. O transporte que eu falo é relativo, eu desvincular o transporte desse trabalho que você falou de manipulação, armazenagem. Mas o que eu falo? Hoje eu não tenho capilaridade para atender todo o Brasil, né? É muito difícil. Nenhuma empresa hoje do mercado tem. Então, transporte, eu vou ter a minha frota, né? Tenho já alguns veículos para fazer a distribuição na capital grande de São Paulo. Mas a minha ideia é trabalhar somente com grandes empresas qualificadas. Não adianta eu ter o meu transporte qualificado, a minha empresa com toda a documentação sanitária e transferir essa responsabilidade do transporte para uma empresa que não trabalha de acordo com as normas da vigilância sanitária. Então, assim, eu vou ter parceiros estratégicos e uma gestão dedicada nesse parceiro. Então, é o que eu falo, além de vender esse trabalho de manuseio, transporte, armazenagem, eu vou ter um gestor que vai ser o canal do cliente dentro da minha empresa, que é onde vai fazer esse link, entendeu? E a localização hoje da empresa, né, é importantíssima nessa questão logística para distribuição. E você me disse que está localizado próximo, a 10 quilômetros do Rodoanel. Eu estou muito próximo do Rodoanel. A minha empresa eu resolvi colocar em Santana de Parnaíba, até por ter uma mão de obra farta ali. Você pega Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Araçariguama, próprio Barueri.
é uma região que ela tem um pouco de característica interiorana, então é uma pessoa um pouco mais simples. Você tem a mão de obra farta, diferente de algumas outras regiões que tem mais vaga do que pessoa. E a localização é fácil, porque eu estou do lado da Castelo Branco, próximo ao Rodanel, um acesso muito rápido, 10 quilômetros para Anhanguera, entendeu? Então, assim, eu resolvi colocar num local extremamente estratégico, né? O teu site qual é? Já para a gente já deixar marcando ao longo da nossa entrevista aí o teu site, já para o pessoal pesquisar, qual é? O meu site é www.praticalogistica.com.br. Tá certo. E o teu telefone para contato lá? O telefone lá você pode ligar no meu direto, 99913-8917, né? Ou 4152-3868 também. Feito agora esse nosso preâmbulo e apresentando a tua empresa, tudo, o tema que nós vamos, né, discutir hoje é rastreabilidade. Né? É um assunto que tem se falado bastante, principalmente na questão de medicamentos. Então, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, qual é a finalidade e os benefícios, né, para o segmento do logístico da rastreabilidade que a rastreabilidade poderá trazer no segmento de medicamentos? Entendi. É assim, Cláudia, quando a gente fala em rastreabilidade é algo novo no Brasil, mas lá fora a gente fala algo que já acontece há mais de 10 anos, nos Estados Unidos, por exemplo. É um tema, assim, poucas pessoas dão relevância para isso, mas eu acho que vai ser um marco a questão da rastreabilidade. Ela foi sancionada pela Lei 15.503, né, em 2009, dando um prazo de 3 anos para que os laboratórios se adequem a esta realidade, né? Por que eu falo assim? Ela é muito macra, essa questão da rastreabilidade. Eu falando para ti na cadeia logística, a cadeia logística é apenas um elo de tudo isso que envolve, porque quando a gente fala em rastreabilidade, a gente está combatendo a questão da sonegação fiscal, está combatendo o roubo de carga, está melhorando a saúde. Tem um dado alarmante, foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde, que 30% hoje dos medicamentos eles são adulterados ou falsificados. Quando eu falo em 30% é fruto de sem autorização da vigilância, são medicamentos oriundos de roubo de carga, são medicamentos falsificados. Então, assim, o benefício para a sociedade, Cláudia, é imensurável da questão da rastreabilidade. E a gente está falando de medicamentos, está implicando diretamente com a questão de saúde, né? Que, queira ou não, além de implicar no bolso do cidadão, isso aí também acaba repercutindo no quê? Nos bolsos do governo, no bolso do governo, que não deixa de ser o nosso, né? Mas acaba refletindo também nos gastos públicos, porque a pessoa passa mal por ingerir um remédio falsificado, vai acabar parando em hospital público, na maioria das vezes, né? Que acaba onerando demais aí toda essa cadeia de saúde no país. Até é importante citar, Cláudia, quando eu estava nessa fase de transição da empresa, me ligou uma pessoa, gostaria até de agradecer publicamente, o senhor Jair Calixto, que ele é gerente de boas práticas e auditoria do Sindusfarma, que é o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas. O próprio Rodrigo Klein, que é da T2 Tecnologia, que está fazendo essa serialização dos produtos, a USP e o grande laboratório Eurofarma, que esteve comigo. Eles me convidaram para fazer esse primeiro projeto piloto. Então, você imagina a minha felicidade de ter acabado de constituir empresa e ser empresa pioneira no que cinge o transporte, a rastreabilidade do medicamento, né? E ela é uma das primeiras empresas a estar fazendo esse tipo de... Isso, aqui é a primeira, tivemos esse convite, né? Eu vou precisar fazer um rápido intervalo, tá certo? Mas fiquem conosco, mandem as suas perguntas que voltamos já já. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, entrevistando o nosso colega Márcio Fontes, e eu quero engatar a pergunta aí, né, dando continuidade ainda sobre os benefícios citados com a rastreabilidade de medicamentos, principalmente aí no que tinge ao roubo de carga, né? Qual o cenário atual desse percentuais? Não sei se você tem essa estimativa aí no segmento de carga. Nós resolvemos, que eu falo roubo de carga, nós resumimos em uma palavra. Hoje a situação do crime organizado. Antigamente você roubava para depois vender. Hoje em dia a situação mudou. Você vende para depois roubar, né? O produto já está vendido. Eu até fiz questão, Cláudio, você me permite, eu trouxe aí, o número é tão grande que eu certamente esqueceria, né?
Isso foi divulgado, foi uma pesquisa, inclusive agora, foi no último dia 25/3, terça-feira, pelo secretário de Segurança Pública, Fernando Grelha. Dá uma olhada. Apenas 2% dos casos relativos ao roubo de carga são elucidados. Então, nós estamos falando que 98% dos eventos não são elucidados, não chegamos a uma conclusão, né? Ou seja, não se recupera a carga. Não se recupera, não se sabe o que aconteceu. Qual o destino dessa carga, se haverá algum tipo de manipulação extra nessa carga. Você não sabe, porque é o que eu te falei, somente 2%. Você vê, no estado de São Paulo, olha que número interessante, 47% está no estado de São Paulo e 37% no Brasil. Outro dado, foram 13 mil ocorrências no estado de São Paulo. Geral, o Brasil, eu estou falando 25.274, ou seja, 52% dos casos de ocorrência estão aqui no estado de São Paulo. Então, por isso que eu falo, a rastreabilidade, Cláudio, que eu estava comentando contigo, o grande papel dela vai ser o quê? Combater o receptador. Porque você vai saber em toda a cadeia produtiva onde que está esse medicamento. O medicamento controlado ainda, Cláudio, você vai conseguir saber quem que é o paciente que está... Até fazendo Você vai saber uso. quem é o paciente que está usando. Então, no momento de um recall, você tem que tirar um produto do mercado por uma deficiência de qualidade, você consegue. Hoje você não tem certeza se você está tirando tudo, você não tem esse controle, né? E no roubo de carga vai ser assim, porque aconteceu o roubo, você vai conseguir saber quem que é o receptador que está comprando esse tipo de medicamento, né? Isso é... O próprio consumidor, quando ele vai na farmácia, ele vai ter um sensor que ele passa, ele sabe se aquele medicamento é fruto de algo lícito ou não, ou se realmente ele está comprando um medicamento verdadeiro, né, que passou pelo... que tem o selo da Casa da Moeda, que é como se... que é o projeto que tenha na embalagem primária e secundária do medicamento, né? Sim. Temos aqui algumas participações, vou ler rapidamente. O Fábio, ele está falando aqui, saudades do Log Comex ao vivo. Muito obrigada, Fábio, pela participação. Temos aqui mais uma participação. Vamos ver aqui. Aqui, vamos lá, Nívia. A Nívia está perguntando quais os cuidados essenciais para o transporte de medicamentos e que tipo de empresas podem realizá-lo. Isso é importante. Nívia? Nívia. Obrigado pela participação, Nívia. Uma boa pergunta. Você trabalhar com medicamento é algo totalmente diferente. Não adianta você abrir uma empresa e falar, eu vou trabalhar com medicamento. Você tem que saber na prática como se trabalha com medicamento. Então, quando eu falo, colocando o meu caso prático, né, você coloca assim, hoje eu tenho algo assim no meu terminal, até fica o convite para que acesse nosso site, mas você tem todo o piso impermeabilizado, as paredes do terminal são 100% laváveis, você tem o monitoramento, você tem o controle de temperatura, todos os carros precisam ser homologados com checklist, desinsetização, né, controle de pragas, roedores em todo o terminal. Então, assim, são várias medidas, além, de fato, a documentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, te permitindo armazenar, transportar, né? E eu falo para ti, Cláudia, que realmente a documentação é algo que funciona, que eles exigem, eles são bem rigorosos com relação ao cumprimento dessas normas, né? Temos aqui mais uma participação do Júnior Santos, Logcomex, sempre com temas muito interessantes. Obrigado pela participação, Júnior. E o Rogério pergunta, quais os benefícios com a rastreabilidade? Embora você já tenha falado sobre alguns, Márcio, se você tiver alguns a acrescentar. O grande benefício, como eu falei, o benefício ele é muito amplo, né? Você tem desde a sonegação fiscal, você tem o controle do laboratório, né? Você vai arrecadar mais porque vai acabar com a informalidade. Só que o grande que eu te falei é o combate ao roubo de carga e a segurança do consumidor final, que vai ter a certeza que vai tomar um medicamento de procedência, né? Como eu falei, 30% dos casos, segundo os dados da OMS, né, indicam que 30% dos medicamentos hoje comercializados no Brasil são frutos de falsificação, né? Agora, tudo isso a gente tem que saber que vai ter um custo, né? E como é que vai ser? O mercado, ele está preparado para assumir esse custo? Porque nós sabemos muito bem, a empresa ela vai investir nessa questão da rastreabilidade, colocar selo, de fazer monitoramento e tal, mas isso vai gerar um custo para alguém. Quem vai pagar por isso é o consumidor final. Né? Como é que fica essa questão? A questão do custo, Cláudia,
Isso daí eu acho que foi um dos grandes fatores também de não ter ainda, como eu falei, foi sancionado em 2009 com prazo de 3 anos e nós já estamos com 5 anos e ainda não entrou em vigor. É realmente quem paga esse custo, né? O laboratório alega que isso vai ter impacto que não consegue absorver, né? A Anvisa recomenda que seja o selo via Casa da Moeda para que tenha esse controle. Estudos indicam 0,05% de custo sobre a unidade, sobre o medicamento, né? Mas isso é o que eu falei, depende de laboratório, depende do tipo de embalagem, mas é que eu falo, o custo para o consumidor, eu acho que para o laboratório, isso eu estou dizendo no meu ponto de vista, ele é irrelevante perante os prejuízos que o segmento logístico tem, que investe quase 17% em gerenciamento de risco, é irrelevante pelo que vai arrecadar, que vai acabar com a sonegação fiscal, e é irrelevante com relação ao paciente, o consumidor final, que às vezes está pagando medicamento e não está tendo efeito, e às vezes está pagando medicamento e está tendo complicações em sua saúde, né? Então, é o que eu falo, o custo realmente eu acho que é irrelevante nesse momento falar. Queria que você falasse um pouquinho da Lei 12.619, né? Falasse um pouquinho sobre esses impactos no setor, quais benefícios, vantagens, desvantagens. A Lei 12.619 é mais uma das restrições que colocaram ao segmento. 12.619. O que ela faz, Cláudia? Ela controla a jornada do motorista. Isto é excelente. Ou seja, você tem motorista rodando 24 horas com o uso de arrebite, esses medicamentos tradicionais aí que usam para conseguir manter aquela jornada, e a quantidade de acidentes nas estradas, cada ano que passa, ele vai se multiplicando. Só que tem um fator, Cláudia, com relação à Lei 12.619. Esqueceram de verificar se as estradas têm estrutura para o motorista parar em 4 horas. Esqueceram de verificar quem que paga esse custo, porque, por exemplo, o motorista está ficando, às vezes, você fazia o percurso com um veículo, hoje você precisa fazer com 2, 3 para cumprir a jornada. O prazo de entrega, às vezes você tem distâncias que você circula mais de 8 horas, e o motorista é obrigado a parar em 4 horas. Não tem posto de parada, homologado, posto de parada, que eu digo seguro para esse motorista em 4 horas, dependendo da estrada. Então, é uma lei assim... Ela criou um impasse entre os 3 poderes, eu falo, entre o legislativo, que criou, o poder executivo ele criou sem conhecimento total de causa, o executivo, que é o responsável por executar, por fiscalizar, ele também não consegue fazer isso, porque tem essas variáveis que eu te falei, que não tem os pontos seguros na estrada, enfim, tem uma série de outros fatores que envolvem. E o problema do judiciário, porque o judiciário está julgando algo que foi criado pelo legislativo, foi fiscalizado pelo executivo, mas tem várias interpretações com relação ao assunto, como o judiciário ele não tem, às vezes, propriedade para julgar, né? Por isso que eu falo, eu acho que ela veio e está tendo esse impasse entre os 3 poderes, entendeu? Além dessas restrições, né, de circulação em relação ao motorista e tal, existem mais algumas restrições impostas ao setor logístico? As restrições que a gente tem observado, em todas as capitais estão sendo criadas as zonas máximas de restrição de circulação, ou seja, caminhões de grande porte não podem acessar. Esse é um grande problema, principalmente para o meio ambiente, também para o trânsito caótico que a gente está vivendo, porque o que você colocava no centro de São Paulo para fazer com um veículo, hoje você precisa dividir em 3, 4 de menor porte, então o custo aumenta em 3, 4 vezes. Você tem muito mais carros circulando, porque hoje São Paulo não está preparado para fazer um recebimento noturno, esse seria o ideal. Mas o que eu te falei, essas restrições que agora é moda em todas as capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, enfim, todas as capitais estão com restrição de circulação de grandes veículos, isso tem prejudicado muito o setor com relação à distribuição urbana, Isso é algo que precisa ser revisto, acredito, Com essa dificuldade que nós temos aí, não só de circulação, mas as próprias condições das nossas estradas, Nós sabemos que muitos medicamentos têm a necessidade de estarem refrigerados, com controle de temperatura, tudo. Como é que você vê isso? Acaba havendo algum prejuízo para a carga, uma demora maior no transit time da mercadoria? Até um dado interessante, também foi divulgado agora segunda-feira, essa semana, da CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte. Foi destinado no ano de 2013 aproximadamente 15 bilhões de verba para infraestrutura, Se tratando que mais de 70% da nossa operação hoje é rodoviária, E o transporte aéreo você não pode contar 100% com ele.
Você imagina agora na Copa que não pode circular voos no período dos jogos, o caos que isso não daria para o transporte, se dependêssemos só do aéreo. Então, o que eu estava te falando, 15 bilhões que foi destinado para infraestrutura, apenas 10 bilhões foram utilizados, ou seja, 30% a menos, né, sendo que deveria ser 30% a mais. Então, eu falo, nós estamos prestes a um apagão logístico, a um caos, né, que a gente fala, porque está falando do transporte refrigerado que você citou. Você imagina eu fazendo uma viagem com carro refrigerado, eu tenho que parar em 4 horas e não tem um posto seguro para eu parar. Para esse carro refrigerado, eu preciso de uma fonte de alimentação externa para manter a refrigeração dele e não prejudicar o medicamento. Como que eu vou fazer isso se eu tenho que parar e não tenho um posto preparado naqueles 4 horas para parar? Outro detalhe também, você imagina uma operação refrigerada para o norte. Às vezes você chega a ter 10 etapas no transporte. Você tem caminhão, avião, balsa, cavalo, moto. Às vezes você chega até 10 etapas para chegar no destino. Como você vai manter a refrigeração até lá, né? Você sai, um exemplo, de uma refrigeração de São Paulo de 2 a 8, você chega no Nordeste com 42 graus. Imagina a preparação que você tem que ter. Às vezes você chega lá na pequena farmácia do Nordeste, ela está com medicamento na vitrine com 45 graus batendo na vitrine e queimando o medicamento. Né? Então, que ele teria que estar a 8 graus. Né? 2 a 8. Então, por isso que eu te falei, é um assunto muito complexo. Né? Voltando aqui um pouquinho para a sua empresa, né? Quais são os diferenciais da prática logística? Um dos grandes diferenciais, Cláudia, que eu te falei, é essa oportunidade que eu tenho de customizar projeto. Né? Esse trabalho que eu digo de flexibilizar. Né? Os grandes operadores hoje eles sofrem com essa dificuldade. Não tem flexibilização para alguns laboratórios de menor porte. Então, esse é o meu diferencial. E a grande tecnologia. Atrelado a esse assunto que nós estamos falando da rastreabilidade de medicamento, a minha tecnologia é de ele ter controle total de estoque dele. Esse é o meu diferencial, né? Esse foi o grande ponto-chave, então, foi o pulo do gato da sua empresa. Eu acho que essa deficiência dos grandes operadores, acho que foi o ponto-chave, foi o que me motivou. Porque eu estou 18 anos nesse mercado e eu percebo a dificuldade que um laboratório tem, às vezes um laboratório de pequeno porte, de ter um trabalho dedicado para ele. É um importador que está trazendo seus produtos. Um grande operador logístico, ele nunca vai customizar o sistema dele para atender aquele operador de menor porte. Nessa lacuna que eu acredito que eu tenho espaço. E que cuidados a prática adota em relação ao processo de treinamento dos seus funcionários, né, que participam direta e indiretamente do processo operacional? Nós sabemos perfeitamente que hoje é exigido bastante da mão de obra brasileira, né, em termos de formação acadêmica, inclusive. Mas eu diria que esse tipo de operação ela não requer tanta teoria para ser feito. Como é que é o treinamento desse pessoal? O treinamento, Cláudia, eu gostaria de citar algumas coisas. A regra das empresas, hoje você tem um organograma, né? Então, normalmente você tem a parte operacional, a parte da garantia da qualidade subordinada à operação, né? E aquelas pessoas que executam o trabalho, a atividade fim. Eu vou até citar em público o meu sócio, o Dr. Eduardo Curti, ele é pioneiro no desenvolvimento do Manual de Boas Práticas, né? Um dos primeiros farmacêuticos no segmento. Ele é o diretor operacional e ele é o farmacêutico responsável pela empresa. Porque, como eu te falei, eu acredito diferente, a minha empresa é diferente assim. Quando a gente fala em treinamento, nunca que a garantia da qualidade pode estar subordinada à operação. No caso da prática logística, um dos proprietários, né, que cuida da parte operacional, ele é por formação farmacêutico responsável também. Né? Então, isso é um grande diferencial. A facilidade de treinamento, o embasamento é muito maior, né? Qual a preocupação da empresa em relação ao meio ambiente? Para nós encerrarmos aqui a nossa conversa. O meio ambiente, isso é algo bem legal. Eu criei um projeto, isso é um sonho que eu já tinha, é assim. Cada cliente que entrar na prática logística, eu falo, cada novo contrato, nós estamos plantando uma árvore frutífera e denominando ela com o nome desse cliente. Temos algumas, já estamos com pé de amora, pé de jabuticaba. Né? Então, por que eu acho? Que sempre uma parceria ela se constrói e futuramente você colhe os frutos. Então, assim, eu tenho uma área lá de quase 100 mil metros, espero encher aquilo de árvore. E o grande meio ambiente que eu falo, todo o meu
Eu estava falando em controle de temperatura no início, né? Que eu falo, eu tenho controle, porque quando ultrapassa 28 graus, apesar de nunca ter ultrapassado, porque o meu pé direito tem quase 12 metros, né, ele mantém uma temperatura, eu monitoro, nunca ultrapassou os 30 graus e mesmo assim eu estou colocando um sensor, né? Ou seja, eu estou fazendo uma automação que toda a água, fruto da captação pluvial, ela é armazenada num reservatório. Quando ultrapassa os 28 graus, ele aciona um dispositivo e eu trabalho com um processo de irrigação em cima do terminal, resfriando as telhas. Eu estou diminuindo de 3 a 4 graus e tudo é água reutilizável, né? Então, algo que não... É inovador também. Com certeza. Captação das águas pluviais. Maravilha. Né? Márcio, queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Infelizmente, já chegamos ao final. Queria que você deixasse aqui suas considerações para o nosso telenauta, por favor. Obrigado a todos os telenautas pela participação. Cláudia, obrigado novamente pelo convite. Eu peço que acessem nosso site www.praticacomcalogistica.com.br. Tire suas dúvidas, tem uma área lá de contato. Eu vou responder prontamente e obrigado pela participação de todos. Eu agradeço também nossos telenautas e estaremos juntos aqui na próxima sexta-feira com o nosso programa Logcomex às 11 horas. Estejam conosco. Bom final de semana. Até lá.